Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as provas ou testes afetivos, também conhecidos como testes hedônicos. Então, quando a gente fala sobre as provas afetivas ou os testes hedônicos, nós estamos falando sobre uma análise que vai identificar vai identificar a opinião do consumidor com relação a um produto, ou de forma de preferência, onde ele vai escolher entre um ou outro, ou de aceitação, onde ele vai indicar quanto que ele gostou de um produto. Além disso, ele vai indicar a sua reação subjetiva sobre aquele produto, tá? Pode ser um produto que a gente já tem no mercado ou um produto que a gente está desenvolvendo. Então, o consumidor vai nos responder se ele gosta ou não do produto, se ele aceita ou não, se ele prefere um a outro, tá? E, assim, quando a gente fala das provas afetivas, a gente tem uma situação que, como é um resultado subjetivo, que cada pessoa, né, tem uma frase, que cada cabeça uma sentença, acaba se tornando um pouco difícil de interpretar. E aí a gente vai pela informação que o próprio consumidor dá. Se ele gosta ou se ele não gosta daquele produto, qual que ele prefere, enfim. Então, quando a gente fala das provas afetivas, né, o nome mesmo já diz, a relação de afeto, quanto que eu gostei, a gente divide as provas afetivas em duas provas, que são os testes de preferência e os testes de aceitabilidade. Então, quando eu falo dos testes de preferência, ele vai comparar 2 ou mais produtos, e aí a pessoa vai ter que escolher um produto a outro. E vai perceber se é bom ou se é ruim. Então, aqui eu dei um exemplo da Coca-Cola normal e a Coca-Cola zero, qual que a pessoa preferiria. E aí a gente tem os testes de aceitabilidade, que o consumidor vai avaliar o grau de que ele gosta ou desgosta do produto, tá? Então, ele vai informar qual é a expressão ou quanto que ele gosta ou não de um produto. Ainda dentro disso, né, a gente tem duas coisas que a gente trabalha na área sensorial ou na produção de alimentos. A gente trabalha pesquisa de mercado e a análise sensorial. Então, quando a gente fala desses dois, existe uma diferença que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Então, quando eu falo da análise sensorial, ela vai definir as características sensoriais de um produto e vai determinar qual produto é melhor ou preferido e aceito por um público, tá? Por um determinado público. Já quando eu falo da pesquisa de mercado, ele vai focar, né? Ele vai olhar para a população, vai identificar qual consumidor é para determinado produto, né? Quais são os consumidores em potencial para determinado produto e vai desenvolver estratégias para alcançar esses consumidores. Então, são áreas separadas, mas que precisam trabalhar em conjunto. Então, eu preciso entender o que o consumidor espera e busca para eu fazer uma análise sensorial onde eu identifico qual o alimento ou o produto preferido por eles. Então, os testes afetivos, eles podem ser usados por fábricas de produtos de venda direta aos consumidores. É uma importante estratégia para fabricantes de ingredientes, como aromas, corantes, aditivos, misturas de pré-preparo, além de organizações prestadoras de serviço. As principais aplicações dos testes afetivos eu mudei algum ingrediente de um produto, mas eu preciso que a manutenção, que as características de um produto sejam mantidas. Então, eu faço uma análise sensorial para saber se a pessoa consegue perceber essa diferença e qual que ela prefere, enfim. Fiz uma melhoria, otimizei meu produto, meu processo, vai ter alguma alteração, vai ter alguma mudança ali no grau de preferência? No processo de desenvolvimento de produtos, nós também utilizamos análise sensorial e a avaliação do potencial de mercado. Então, quanto que esse produto pode ser, qual que é o seu potencial de venda, como que ele vai ser visto pela população, como que ele vai ser
vendido, enfim. Então, a gente consegue aí utilizar a análise sensorial das provas ou testes afetivos de diversas maneiras, e essas são as principais. Então, para fazer os testes afetivos, eu preciso identificar a minha equipe de participantes, que quem vai representar ali o meu grupo ideal para fazer a análise. Então, a gente tem que sempre selecionar essas pessoas para representar a população que a gente vai estudar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com produtos para mulheres. Então, eu tenho que identificar as mulheres específicas, qual o grupo. Ah, mas todo mundo pode consumir meu produto. Todos podem consumir o produto, porém, existem grupos específicos. E aí, a nossa análise sensorial é sempre para esse grupo específico, tá? Sempre identificar os consumidores em potencial do produto a ser testado e selecionar cuidadosamente a população-alvo, o mercado, que quer dizer qual que é a localização ali, e qual que é a segmentação da população, enfim. Então, isso a gente precisa selecionar cuidadosamente. Outra coisa muito importante e não é recomendado é o uso de funcionários que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do produto, tá? Por quê? Porque eles podem ter uma atitude positiva e dar uma nota melhor do que realmente é aquele produto, porque eles ajudaram a produzir, ou uma atitude negativa, uma pontuação negativa, porque eles estão com problema com a empresa, estão cansados, estressados, tiveram um mau dia, enfim. Então, isso também pode gerar complicações aí na análise sensorial, tá? Aqui eu falo dos funcionários diretamente ligados ao desenvolvimento, mas se eu for uma empresa que faz análise sensorial para outras empresas, o ideal também é não selecionar pessoas que trabalham para essa empresa que eu estou desenvolvendo um produto, tá? E sempre quando eu falo das provas afetivas, eu não preciso selecionar pessoas com habilidades sensoriais, tá? Mas eu preciso sempre escolher pessoas que estejam dentro do meu público-alvo. Então, a gente vai falar nos próximos slides como que eu vou identificar quais tipos de produto, enfim. Então, para selecionar a minha equipe de provadores, eu preciso levar em consideração alguns fatores. Então, faixa etária, sexo, se é homem, se é mulher, estado civil, solteiro, casado, divorciado, família grande, família pequena, estudou, preciso identificar. Localização geográfica, nacionalidade, raça, religião e educação. Isso tudo eu preciso identificar para selecionar da melhor forma possível quem é o meu público-alvo, tá? Então, quando eu falo da faixa etária, vamos voltar e vamos falar um pouquinho mais específico, eu tenho aí algumas faixas etárias e alguns produtos que a gente trabalha aí no desenvolvimento dessas análises, tá? Então, se for brinquedos, doces, cereais, achocolatados e biscoitos, eu vou trabalhar com crianças de 4 a 12 anos, tá? Se for roupas, revistas, divertimentos, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, eu já trabalho aí com a população de 12 a 19 anos. Pessoas de 20 a 35 anos normalmente estão formando seus hábitos de consumo, o que elas compram, normalmente elas começam a ter um melhor poder aquisitivo, pensar no futuro. Então, aqui a gente consegue pegar uma população bem ampla e de diversos produtos, tá? Então, é um produto para mulher adulta? Posso testar nessa faixa etária. Acima de 35 anos, normalmente eu vou trabalhar com quando eu quero fazer avaliação de imóveis, tá? E acima de 55 anos, a gente vai trabalhar com pessoas que estão buscando melhoria na sua saúde. Normalmente, essas pessoas buscam melhoria na saúde, então eu consigo trabalhar produtos voltados para a saúde nessa população, tá? Além disso, acima dos 55 anos, as pessoas ficam bastante econômicas, tá? Então, é importante eu buscar aí o produto que eu vou desenvolver, o que eu vou fazer, sempre olhar nessas faixas etárias para conseguir selecionar a minha faixa etária ideal, tá? E aí, depois disso, selecionar
o sexo, se é homem, se é mulher, estado civil, por exemplo. Eu vou fazer um produto que é um produto para pessoa única. Não tem como eu mandar para um grupo de pessoas que têm famílias, que são pais, mães. Então, isso tudo é importante eu avaliar, tá? Por exemplo, religião, às vezes fala, mas por que religião? Porque a gente tem várias religiões que não consomem carne animal. Então, não dá para passar para essas pessoas fazer análise sensorial de produtos de origem animal. Então, isso tudo eu preciso pensar e fazer uma boa seleção para poder ter um resultado bom, tá? O resultado ideal ali do meu produto. Então, quando eu falo da análise sensorial de provas afetivas, eu tenho 3 lugares que eu posso fazer essas análises sensoriais, tá? Então, falando dos locais que a gente pode aplicar esse teste sensorial afetivo, a gente vai começar falando sobre os testes em laboratório. Normalmente, ele é realizado em laboratório de análise sensorial, tá? Então, dentro da empresa ali tem um laboratório. Nesse laboratório vão ter cabines individuais, tá? Normalmente eu utilizo de 25 a 50 indivíduos ou pessoas, tá? Que não estejam diretamente ligados ao processo de desenvolvimento de produtos. E eu vou trabalhar de 2 a 5 amostras por sessão, tá? Então, isso também é muito importante. Na verdade, de 1 a 5, tá? Mas muitas vezes a gente usa 2 para as pessoas e conseguirem me dar uma resposta adequada. Então, é utilizado para seleção preliminar. Então, normalmente, eu quero mandar, estou desenvolvendo um produto, eu quero mandar para o consumidor. Então, eu já faço esse pré-teste ali, com 25 a 50 pessoas da empresa, para eles me falarem qual que eles preferem, se eles gostaram, se eles desgostaram, enfim. E aí eu coloco, faço aí a análise e aí eu seleciono as melhores amostras. A principal vantagem desses testes é que eu consigo controlar o preparo e a apresentação das amostras, tá? Além de ter um baixo custo, então eu não preciso mandar pessoas para outros lugares, não preciso mandar amostra, é tudo feito ali, é um número normalmente reduzido de pessoas, então isso se torna bastante barato. Além de ter um rápido retorno dos resultados. Fiz o teste, eu já tenho resultado, porque eu já tenho a ficha ali que ele assinou, tá? E a desvantagem é que a condição e quantidade não é similar a que o indivíduo consome o produto. Não entendi, professora. Por exemplo, vamos pensar num molho de tomate. Eu fiz o molho de tomate, eu temperei o molho de tomate, eu comprei o macarrão. Às vezes não é o macarrão que a pessoa tem costume de consumir. Às vezes ela não utiliza alho, cebola para refogar esse molho. Então, a condição de consumo não é igual se ele fosse feito na casa da pessoa. E a quantidade é porque a gente limita. Lembra quando a gente estudou lá anteriormente que a gente tem de 25 a 30 gramas, no caso de produtos sólidos, e aproximadamente 30 ml no caso de produtos líquidos que a gente oferece para a pessoa quando a gente vai fazer uma análise sensorial? Então, é muito pouco, e aí isso pode afetar o meu resultado, tanto de forma positiva como de forma negativa, tá? Então, isso também é bem importante a gente entender para avaliar onde que nós vamos fazer o nosso teste sensorial. Além disso, a gente tem os testes em localização central, que normalmente são locais que há grande potencial de consumidores, como, por exemplo, escolas, universidades, shopping, mercados, clubes e etc, tá? Aqui, a gente pode fazer de forma onde que nós vamos selecionar as pessoas que vão fazer análise sensorial, tá? Elas podem ser interceptadas ali no meio, perguntadas, mas sempre buscar os requisitos básicos do que eu coloquei como meu público-alvo, tá? Por exemplo, é muito complicado no mercado a gente fazer da mesma forma, até eu creio que vocês já viram uma mocinha igual essa da foto, porque as pessoas veem ali um pãozinho, uma carninha, elas vão lá e querem provar, tá? Mas eu consigo utilizar também esses locais para fazer esses testes, tá? Nesse caso, a gente trabalha aí com de 50 a 300 pessoas, tá?
O produto, normalmente, ele é preparado fora do alcance dos consumidores, deve ser preparado fora do alcance dos consumidores. Eu posso servir esses produtos em pratos, copos, xícaras descartáveis, normalmente, e que antes eu tenha testado, né, para ver se não vai gerar nenhum sabor ou odor ao produto. Codifico essas minhas amostras com 3 dígitos, tá? Porém, há um alto poder de distração, tá? Por que um poder alto de distração? Porque tem ali luzes, cores, vários outros produtos, às vezes a pessoa nem para te perguntar. Então, por isso que a instrução e as questões precisam estar muito claras e concisas. Então, eu não posso ficar falando, enchendo de linguiça, vamos colocar assim, a minha análise tem que ser muito direta, tá? E aí, número de amostras de 2 a 4, mas eu posso fazer somente uma também, tá? Então, acontece bastante. É mais difícil a gente encontrar. Existem, igual essa moça está aqui, fazendo de pão, se eu não me engano. E, nesse caso, na verdade, ela avalia como? Ela dá o produto para a pessoa provar e ela avalia pela quantidade de compra, tá? Daquele dia. Normalmente é assim que eles fazem. Mas eu posso fazer em testes de localização central e colocar, dar uma ficha para a pessoa avaliar e me dar nota, tá? Pode ser num iPad, às vezes fica mais rápido do que escrever, então eu vou avaliar de acordo com o que eu tenho ali para fazer esse teste, tá? Então, vantagens principais de fazer uma análise dessa. Esclarecimento das dúvidas, tá? Então, eu consigo esclarecer as dúvidas ali na hora, tenho um retorno rápido das respostas e tenho uma alta porcentagem de retorno. Eu dou para a pessoa analisar e ela me retorna muitas vezes, tá? Tem pessoas, um ou outro ali, que não retorna, mas o retorno dessas respostas é bastante alto. As desvantagens, tá? Eu não tenho controle nas condições de teste, não existe individualidade nos julgamentos, então às vezes você está dando para a mãe, mas a filha também fala que é bom, que é ruim, outra pessoa falou. Barulhos, tá? Tem barulho, porque são locais onde tem grande movimentação de pessoas. O produto, ele não é consumido em condições que o consumidor consome, então eu preparo, eu faço e ele prova, tá? Então, a quantidade, a mesma coisa ali do que o teste em laboratório. E tem um alto custo, tá? Não é barato fazer esse teste. Primeiro, porque eu tenho que deslocar uma pessoa, tem que fazer todo um processo de logística para chegar ali no resultado ideal. E aí a gente tem os testes em domicílio, tá? Normalmente são utilizados quando eu já fiz toda a minha análise sensorial, já fiz em outros locais, e aí eu quero que a avaliação da pessoa na casa dela, tá? Então, é feito na casa do consumidor sobre condições reais de uso. Então, vamos pensar lá no macarrão. Ele vai cozinhar o macarrão, então ele vai cozinhar o macarrão no ponto que ele cozinha, ele vai fazer o molho, vai refogar esse molho, fazer da forma que ele faz, tá? E vai provar. E aí então essa é a condição normal de uso ou de consumo. São selecionados normalmente de acordo com a população-alvo, então normalmente eu tenho aí um formulário, um cadastro na internet, e aí eu seleciono, ou até mesmo através do meu SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, seleciono clientes, e aí dessa seleção eu coloco, desses cadastros eu seleciono a população ideal aí para mim fazer essa análise sensorial e enviar esses produtos para o cliente, tá? E aí aqui eu posso saber se eu levo em consideração a opinião da família ou não, e aí eu preciso identificar isso, tá? Falar isso para as pessoas, você vai provar, você vai me dar a resposta. Não, eu quero a opinião da sua família, tá? E aí eu consigo, além disso, de mandar, quando eu mando esses testes para a casa do consumidor, eu consigo informações sobre embalagem, então como que a embalagem ela é adequada, fácil abertura, é bonita, qual é o design, isso eu consigo identificar quando eu faço teste em domicílio. Além de conseguir informações sobre
as instruções que eu dou para uso daquele produto, se estão adequadas ou se estão de acordo com o que aquela família ou aquele indivíduo faz, tá? Então, se tá ok, se tá fácil, tá difícil, se fica bom ou se não fica. A média aí é um número de 50 a 100 famílias, mas o ideal seria trabalhar de 75 a 400 famílias, tá? E em 3 a 4 cidades diferentes. Então, de 3 a 4 cidades diferentes, onde eu seleciono aí de 50 a 100 famílias, tá? Eu, muitas vezes, envio mais de um produto, tá? E peço para a pessoa avaliar e compará-los. Então, isso é muito legal, tá? Ter muito cuidado para não mandar um monte de amostra também é importante. Por quê? Porque se eu mandar muitas amostras, tá? Eu tenho aí, as pessoas entram em férias, desistem, perda de formulário, acaba se desinteressando, faz, mas não responde, tá? Então, normalmente aí eu envio 1 ou 2 produtos no máximo. E aí a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, quando eu falo de vantagens dos testes em domicílio, é que a pessoa vai preparar o produto e vai consumi-lo sob condição real, tá? Ela vai fazer um julgamento sobre essa condição de uso dela. Eu consigo obter informações, além de saber se ela gostou ou não do produto, sobre se a pessoa compraria novamente esse produto, sobre a embalagem, instruções, modo de preparo, o preço. Então, isso tudo eu já consigo avaliar. Diferente de quando eu faço em laboratório. Eu não vou colocar preço, porque o preço já muda um pouquinho o significado, tá? E além, né, a facilidade e a disponibilidade para preencher os questionários. Então, isso também se torna uma vantagem, tá? Desvantagem, tempo de retorno, demora, tá? No mínimo 1 semana depois que a pessoa recebeu esse produto, tá? Ela vai me retornar. Isso é em média, tá, gente? Tem gente que demora, às vezes, 2 meses para responder, porque às vezes não fez o produto ainda. Existe um alto custo, porque eu tenho todo esse processo para envio, explicar, selecionar. Muitas vezes, outra desvantagem, questionário mal respondido ou que não foi respondido, tá? E eu não tenho controle sobre a preparação e sobre a preparação e teste do produto, tá? Então, eu não sei como a pessoa fez aquele produto, então eu não sei se está adequado ou se não está, né? Então, isso também é muito importante a gente avaliar. Então, às vezes, fazer o teste em domicílio e no laboratório, e aí eu consigo ter uma resposta, às vezes, mais clara e melhor da minha análise sensorial. Então, quando eu falo aí das provas afetivas, eu vou ter os testes de aceitação, que vão ser utilizados normalmente para conhecer o status afetivo dos consumidores, tá? Eu utilizo escalas hedônicas, onde eu vou expressar o gostar ou desgostar de algo, e normalmente eu tenho as escalas balanceadas, que a gente coloca como as melhores escalas, por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de categorias positivas, eu tenho em categorias negativas, como, por exemplo, esse desenho aqui, que mostra a do meio, ela é indiferente, e as duas verdes seria que a pessoa gostou, e as duas laranjas ou vermelhas seria que a pessoa não gostou. Então, é uma escala balanceada, tá? As escalas não balanceadas não são muito utilizadas e normalmente possuem muito mais termos positivos do que negativos, tá? Então, aí vai depender do teste que eu tô fazendo, enfim. Mas, se eu puder indicar algo para vocês, utilizem as escalas balanceadas. Então, dos testes de aceitação, eu tenho algumas escalas, né? Então, a gente vai mostrar aqui sobre esses exemplos. Então, uma escala hedônica facial, né? Então, vai me representar o grau de gostar de um produto através de carinhas. Quando que eu utilizo essas carinhas? Normalmente com crianças, adolescentes, pessoas que têm uma dificuldade de expressar através de palavras, enfim. Aqui a gente tem 3 exemplos, mas vocês podem procurar na internet, tá?
que você vai ter outros tipos, tá? Pode usar carinha colorida, enfim. Eu tenho as escalas hedônicas verbais, que podem ser de 5, 7 ou 9 categorias. Então, de forma escrita, eu vou identificar o que eu gostei, quanto que eu gostei ou não de um produto. Sempre começando com gostei muito ou gostei muitíssimo, com 9, com um valor maior, e desgostei ou detestei com um valor menor, tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui das escalas hedônicas escala hedônica verbal, a gente tem a primeira, que são de 5 categorias, então começa com 5, 4, 3, 2 e 1. As escalas com 7 categorias e as escalas com 9 categorias. O ideal de usar é 7 ou 9, tá? Mas, se for, por exemplo, para adolescentes, eu posso trabalhar com uma escala de 5 também, não tem problema. Mas o ideal é utilizar 7 ou 9, que é a melhor resposta e retorno para a gente, tá? As escalas hedônicas faciais, eu também trabalho com 5, 7 ou 9, tá? Aqui a gente tem um exemplo com 2, mas só se ela gostou ou se ela não gostou de um produto. Era só isso que eu queria saber. Não queria saber quanto que ela gostou, tá? Além disso, eu tenho as escalas hedônicas de categoria, tá? Então, eu tenho aqui essa primeira, que são 9 pontos, tá? É uma linha, é como se fosse uma linha reta, e a pessoa ela vai assinalar conforme ela gostou ou desgostou do produto. Isso não quer dizer que ela tem que assinalar no quadradinho, tá, gente? Aqui existe a mesma diferença entre um quadradinho com o outro durante toda a escala, isso para as 3, tá? A pessoa ela vai identificar aonde que ela gostou. Usa-se bem menos, tá? Normalmente, essas escalas de categoria a gente usa normalmente quando são pessoas treinadas, mas como a gente está falando de teste de aceitação, eu não tenho essas pessoas treinadas, tá? E aí a pessoa vai avaliar. Então, normalmente é de 1 centímetro entre um quadradinho e outro, tá? E aí, cada um desse espaço, se a pessoa assinalar, vamos por aqui onde está o meu mouse, eu meço ela com a régua e consigo avaliar. Isso para as 3, tá? Então, são 3 formas aí de categoria que eu poderia. Na verdade, a última, eu vou dar nota fechada mesmo, tá? Então, isso eu consigo avaliar aí dentro da análise sensorial, dentro dos testes de aceitação. Então, o teste de aceitação. A gente aqui tem 2 exemplos, né, de fichas, que eu já vou explicar para vocês. Então, a aplicação desses testes, né, os provadores vão receber as amostras codificadas e vou solicitar para que o consumidor avalie de acordo com os seus sentimentos, se ele gostou, se ele não gostou, e quanto que ele gostou, quanto que ele não gostou, tá? Eu utilizo normalmente essas escalas que eu citei anteriormente, nos slides anteriores, tá? E eu consigo avaliar a aceitação de forma global, tá? Então, eu falo, o que você achou desse produto, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo, nessa ficha do lado direito, tem as carinhas, aqui eu tô falando perguntei o que a pessoa achou do bolo. E tem 5 itens. Ou eu posso fazer a avaliação dos atributos específicos, tá? Cor, aroma, gosto, sabor, textura, enfim. Que a gente também tem uma tabelinha aqui, tá? Que a pessoa vai identificar o que ela teve como impressão global, então, de forma geral, do produto, mas o que ela achou do aroma, o que ela achou do sabor, o que ela achou da cor. Porque, às vezes, o aroma, o sabor e a impressão global, ok, tá lindo, tá muito bom, mas a cor não tá? A impressão global não é a visualização do produto, tá? O que a pessoa achou do produto de forma geral. Eu apresento normalmente nos testes de aceitação uma amostra por vez, tá? Sequencial. Eu tenho mais de uma amostra, então eu apresento uma, terminou, apresento outra, terminou, apresento outra, tá? E todos os provadores vão provar todos os produtos. Então, isso eu também tenho que ficar bastante ligado. E posso solicitar que o consumidor, né, além disso, eu posso solicitar que o consumidor aponte os pontos positivos ou negativos. Em vez dele colocar a nota, eu posso assim, ó, o que você mais gostou?
ou quais são os pontos positivos no bolo, ou diga o que você menos gostou na preparação, ou quais pontos negativos no bolo, tá? E aí a gente também tem os testes de preferência, tá? O que são os testes de preferência? Ele é utilizado para comparar um produto com outro produto, tá? Normalmente utilizado em situações de melhoria de produtos ou competição de igualdade. Por exemplo, eu tenho refrigerante de limão. Eu pego ali, vou falar de marcas, mas não estou falando que é bom ou que é ruim. Vou colocar ali Sprite, Refrico, soda e todas as marcas que tiverem de refrigerante de limão. E vou pedir para a pessoa colocar ali o que ela gostou, quanto que ela gostou, qual que ela preferiu, né? Ou qual é a ordem de preferência. Isso vai depender do teste que eu estou aplicando e da quantidade de itens, tá? E aí, sempre nos testes de preferência, o legal é que a gente faz com que o cliente escolha de forma forçada. Para mim é igual, não existe igual, ou é um ou é outro, tá? Mas aqui eles não conseguem nos indicar se eles gostaram ou não do produto, eles só me indicam qual que eles preferiram, tá? Então, isso eu preciso estar bem claro quando eu faço os testes. E nos testes de preferência, os testes mais utilizados são preferência pareada e ordenação de preferência. Os testes de preferência pareada, normalmente eu dou 2 amostras, tá? E a pessoa vai ter que escolher um produto a outro. Então, por exemplo, e vai assinalar qual amostra que ele prefere. Aqui, eu coloquei uma ficha, né? Que é a ficha conforme vocês vão entregar para a pessoa. E aí eu tinha 2 marcas de suco, de laranja, tá? E a pessoa vai assinalar qual das 2 que ele prefere. E eu também tenho os testes de ordenação de preferência. É quando eu vou ordenar a preferência das minhas amostras. E eu utilizo normalmente com 3 ou mais amostras. O caso, por exemplo, que eu dei do refrigerante de limão. Coloco ali Sprite, Refrico, soda, e qualquer outra marca, e peço para a pessoa ordenar, tá? Em ordem. Pode ser crescente ou decrescente a preferência do produto. Então, só que eu preciso identificar, tá? Se é a ordem crescente, se é decrescente, se é da mais preferida para menos preferida, se é da menos preferida para mais preferida, enfim. E sempre entregar essas amostras codificadas, tá? Então, aqui, no exemplo da ficha, a gente está falando de um sorvete de morango, eu entreguei 3 amostras, e a pessoa vai me falar qual que ela prefere e qual que ela menos prefere. E aqui no exemplo da foto, tem um chocolate tipo waffle, né? Eu entrego para a pessoa e a pessoa me identifica qual dessas 3 amostras que ela preferiu, tá? E qual que ela menos preferiu, preenchendo a fichinha, tá? Então, normalmente eu entrego numa bandeja, junto com uma ficha e uma caneta, tá? Então, gente, essa é a prova afetiva, vocês também podem dar uma lida na apostila, tá? Que está disponibilizada para vocês. E eu acho que é isso. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.